smoke free. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na TV Grandourados. O programa Reflexão, ele vai ao ar todos os dias na TV Grandourados, nesse horário do meio-dia, com reprises alternadas. E hoje, participando do programa Reflexão, temos aqui a secretária de Estado, Tereza Cristina, ela que vai abordar sobre a sua pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo, conhecida como Seprotur. É um prazer, uma honra tê-la conosco aqui na TV Grandourados. Sérgio, o prazer é todo meu. Te conheci há poucos dias e já fiquei com uma ótima impressão. E ter recebido esse convite hoje para vir aqui me deixa muito honrada. E principalmente porque é sempre bom a gente estar em contato com a população dos nossos municípios do estado, com as pessoas do estado do Mato Grosso do Sul, porque às vezes elas desconhecem o trabalho do governo. Então, é sempre bom a gente poder estar aqui, dar informações, né? Ouvir perguntas de vocês e manter um contato maior com os nossos cidadãos. Principalmente com Dourados, que é uma cidade universidade, uma cidade que sempre foi uma cidade progressista no nosso estado. A senhora disse que geralmente as pessoas não conhecem as ações desenvolvidas pelo governo do estado. E é justamente essa curiosidade inicial que eu queria ouvir da senhora. A senhora vem de uma família tradicional do estado de Mato Grosso, então Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e o seu bisavô, avô foram políticos, governadores, senadores. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história da família Correia da Costa. Bom, foram os portugueses, né, que eram os Correia, que vieram lá da costa, então virou um único sobrenome, Correia da Costa. Foram para o Mato Grosso, para Cuiabá, quer dizer, vieram para o Mato Grosso para Cuiabá. O meu avô saiu de Cuiabá, o pai dele foi, que era o Pedro Celestino Correia da Costa, ele foi senador, governador na época também, e quando ele foi ser governador no Rio de Janeiro, naquela época, nossa capital, meu avô era adolescente e foi estudar medicina no Rio de Janeiro. Acabou o curso de medicina, ele tinha um irmão mais velho, que era um grande médico também, chamado Clóvis Correia da Costa, disse para ele: Fernando, volta para o Mato Grosso e vai para Campo Grande, porque lá não tem mais médico. O Rio de Janeiro está saturado de médico. Isso nos anos 20. Já tinha um programa Mais Médicos lá do irmão dizendo para o outro, vai para o Mato Grosso. Então, meu avô, cuiabano, veio e se estabeleceu em Campo Grande. Tinha estrada de ferro, noroeste do Brasil. Ele arrumou logo um trabalho como médico da noroeste do Brasil e acabou se instalando em Campo Grande. E lá fez toda a sua vida e constituiu a sua família. Uma parte ficou no Mato Grosso, em Cuiabá, mas a família nuclear do Fernando Correia da Costa ficou em Campo Grande. E aí, como médico, ele gostava de dizer que ele era um grande médico e um mau político, ele acabou entrando para a política, foi prefeito de Campo Grande pela UDN, antiga UDN, que tinha lá o doutor Vespasiano Martins, que era o grande cacique político da época. Depois ele logo foi a governador do Mato Grosso, nos anos, acho que de 50 a 54. Aí depois ele foi senador, foi interrompido o mandato no meio para voltar a ser candidato a governador. Foi governador por mais um período, durante a época da Revolução, em 64 ele era governador. E aí ele volta, termina o seu mandato, vai ao Senado e aí encerra a sua carreira política, porque ele achava que já tinha cumprido a sua missão como político em prol do estado do Mato Grosso. E logo depois o estado foi dividido. Então, Fernando Correia da Costa, sua esposa Maria Elisa.
Maria É Elisa isso? Bocaiúva Correia da Costa, era minha avó paterna. E em Campo Grande, na Vila Margarida, tem uma escola estadual de 1º e 2º grau e eu tive o prazer, o privilégio de fazer o meu ginásio nessa escola. Olha que coincidência, boa coincidência. Minha avó era uma mulher encantada e ela se sentia uma mato-grossense de fato, apesar de ser carioca, ela se sentia uma mato-grossense e torcia muito e trabalhou muito por esse estado. A senhora vem de uma família não só de onde tivemos ali políticos, mas também a senhora teve uma forte influência na área da pecuária com os genitores. E é uma área que a senhora gosta muito. Como que é, além de ser secretária da Seprotur, esse envolvimento com a pecuária, esse envolvimento também nesse setor da produção? Meu avô teve 2 filhos, um casal. Meu pai era o filho mais velho e foi estudar agronomia. E sempre trabalhou com a terra. Meu avô, como médico, adquiriu algumas propriedades e meu pai veio para trabalhar como engenheiro agrônomo nessas fazendas que eram do meu avô. E o interessante é que ele passou isso para nós, esse amor à terra, esse amor à produção. Eu sou a filha mais velha e fui fazer agronomia na Universidade de Viçosa, onde ele estudou, em Minas Gerais. Eu também tenho um outro irmão agrônomo, tenho um outro que não é agrônomo, mas também trabalha com pecuária e é apaixonado por isso. Enfim, e aí nós resolvemos, saímos, não teve ninguém na política. A política acabou com meu avô, na geração do meu avô. Depois dele não teve nenhum, pelo menos aqui, nenhum outro Correia da Costa que tivesse continuado essa tradição aí de política na família, mas muitos continuaram a tradição de produtores. E eu, como engenheira agrônoma, tive a felicidade de poder trabalhar na fazenda. E ontem mesmo eu conversava com uma colega de turma que veio me visitar, hoje tem o Facebook, ela me descobriu, e veio a Campo Grande, fazendo 35 anos que eu não a encontrava, e eu estava vendo como eu fui privilegiada de poder trabalhar na minha profissão, naquilo que eu estudei e que eu quis fazer. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado esse privilégio. E não tive nenhum problema. Ela estava me contando dos problemas de discriminação que ela teve na procura de emprego por ser mulher. Eu, ao contrário, eu sempre trabalhei com homens, né? Mas sempre tive assim não tive problema, sempre pude ter a minha profissão exercida da melhor maneira possível, trabalhando, fazendo aquilo que eu gostava, e realmente eu fui muito feliz nisso. E que culminou com esse convite para trabalhar no Estado, nessa área que eu adoro. Então eu faço isso com muito prazer, com muita boa vontade e enxergando, Sérgio, que o nosso estado tem um potencial enorme. Nós somos bem localizados dentre os estados do Centro-Oeste, nós temos um potencial enorme, nós ainda temos pouca gente, nós precisamos ajudar essa nossa gente a melhorar na sua capacitação, para melhorar a renda, mas nós temos um estado abençoado, nós temos terras férteis, nós temos água, nós não temos problema de seca como tem o Nordeste, nós temos uma imensidão de água, que é um bem que o mundo vai precisar em breve. Chuvas regulares. Chuvas regulares. Enfim, gente trabalhadora. Nós agora estamos tendo infraestrutura, começando a ter infraestrutura. Então, eu sou muito feliz com isso que eu estou fazendo e realmente eu me sinto abençoada com isso. Muito bem, é um prazer tê-la conosco nesse primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, conhecer um pouquinho dos apoiadores do programa Reflexão e voltamos em seguida. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante. Avenida Presidente Vargas 725. Fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil,
projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. De volta ao programa Reflexão com Sérgio Nogueira, hoje dando uma entrevista à nossa secretária de produção, a Ceprotur, a nossa queridíssima amiga, filiada ao PSB, Tereza Cristina. Muito bem, a sua formação em agronomia, a senhora também teve um período em São Paulo, onde a senhora teve experiências ali nessa área de comércio exterior, isso aí ajudou. Qual foi essa experiência em São Paulo e em que ajudou no retorno para Mato Grosso do Sul e nessa pasta que a senhora desenvolve esse excelente trabalho? Eu fui convidada para coordenar um trabalho de achar uma raça bovina que desse uma carne de melhor qualidade. E nesse programa, depois de estudar, e eu tive a oportunidade de ir várias vezes aos Estados Unidos, nós elegemos a raça Angus, através do Brangus, que é uma raça sintética, para trazer para o Centro-Oeste, porque era o Brangus que aguentaria esse nosso clima tropical. E nessa empresa, nesse primeiro momento, trabalhei com a parte de pecuária. Depois de alguns anos, eu passei para a parte de grãos, que, na verdade, a minha formação era muito mais na área de agricultura que de pecuária, apesar das pessoas acharem ao contrário. E aí eu fui trabalhar e conhecer o que era uma comercialização de grãos, você fazer o trading para o exterior, vender soja. E trabalhei numa empresa que foi uma desbravadora, porque ela começou as primeiras exportações de soja diretamente para a Ásia, foram feitas por essa empresa. Porque antes, como é que a soja brasileira funcionava? Ela saía do Brasil, ia a Roterdã, na Europa, na Holanda, e de lá ela virava soja americana, europeia, sei lá, e ia embora para o Japão, para a Coreia, enfim, para os países asiáticos. E esse pessoal era muito competente e eles conseguiram abrir um canal direto com o Japão, através das trading japonesas, Mitsui, Sumitomo, enfim, as grandes trading japonesas. E aí eu assisti isso, eu não sou tão velha assim, mas é para ver como a nossa agricultura evoluiu rapidamente. Nós conseguimos exportar um navio, um full cargo, direto de Santos para o Japão. E com isso abriram muitas possibilidades e a soja brasileira estava começando. Naquela época o Brasil produzia muito pouco, se exportava 1 milhão de toneladas. Hoje uma empresa exporta mais de 1 milhão de toneladas. Então o Brasil estava começando, nós já tínhamos o mesmo problema de transporte, de logística que nós temos hoje, transporte, porto, gargalo. E você vê, nós saímos naquela época, o Brasil produzia 22, 23 milhões de toneladas de soja, a grande maioria ficava no mercado interno. Hoje o Brasil deve passar os Estados Unidos em produção no ano que vem, nós estamos aí produzindo
80 milhões de toneladas e nós continuamos com o mesmo problema de logística, de estrada, de gargalos nos portos, etc. e tal. Mas isso, só para finalizar, Sérgio, me deu uma bagagem de conhecimento, uma rede de conhecimento de empresas e de pessoas que tem me ajudado muito na vida, porque a rede de conhecimentos é muito importante para você fazer as coisas andarem, caminharem, e isso tem me ajudado, inclusive, no governo do Estado. Quando se fala em crescimento, entende-se, e olhando para Mato Grosso do Sul, ele tem um crescimento fantástico na área da produção do soja, do milho, da carne bovina, da carne suína. E nós temos esse crescimento em todas as áreas. A exportação, inclusive, a senhora já mencionou. Agora, em nível de percentual, qual é o percentual que os outros estados do Brasil crescem? Ou qual é o percentual que alguns países tidos como desenvolvidos crescem? E como que a gente aproxima um percentual do estado do Mato Grosso do Sul próximo ao de países que mais crescem no mundo? Comenta um pouquinho para a gente isso. O Centro-Oeste, como carro-chefe do setor produtivo brasileiro, é o Centro-Oeste. O Mato Grosso do Sul tem tido, nesses últimos 6, 7 anos, um desempenho fantástico. Nós temos crescido aí a taxa de 8%, que são taxas chinesas, não são taxas brasileiras que hoje têm sido pífias, aí 1,4, 1,6. Por quê? Porque aqui tinha muito a se fazer. Nós temos... E também porque o mundo precisa de comida, de alimentos. E nós somos produtores de produtos primários. Essa é a nossa base, essa é a base da nossa economia na agricultura, soja, milho. Falar nisso, esse ano tivemos uma safra recorde. Mato Grosso do Sul nunca teve uma safra como a desse ano que passou. E a gente está aqui de dedos cruzados, torcendo para que a próxima seja tão boa quanto a anterior. E a pecuária, nós já fomos muito maiores, mas a pecuária, ela teve um período, ela passou, hoje ela está saindo de um período nefasto aí que ela teve. Nós tivemos aftosa, né, aqui na fronteira, isso atrapalhou muito a economia e a pecuária, principalmente do Mato Grosso do Sul. Isso levamos alguns anos para recuperar isso. E quando você perde o mercado, isso vai muito devagar. Então, a expansão da base da diversificação da matriz econômica do nosso estado. Então, nós chamamos um binômio, soja-boi. Hoje nós temos soja, boi, cana-de-açúcar, floresta, algodão, um pouco de girassol. Temos que trabalhar para voltar ao trigo, para fazer o manejo das nossas lavouras, porque essas pragas que acontecem, às vezes a rotação de culturas, a rotação de cultura é primordial para isso. Então, o sorgo. Então, a pecuária diminuiu em volume. Por quê? Porque áreas degradadas foram sendo ocupadas por floresta, por cana-de-açúcar, que são culturas que deixam uma rentabilidade muito maior para o produtor. E falar que perdeu o status de ser o maior rebanho brasileiro, comercial brasileiro é ruim, eu não acho ruim. Eu acho que isso é bom. Sim, até porque não tinha expressão nenhuma na cultura da cana-de-açúcar, produção de álcool e açúcar, e hoje já começa a aparecer no cenário. Exatamente. Mas nós temos uma coisa muito boa, que é a qualidade da nossa pecuária. E é isso que nós devemos preservar, para ter cada vez mais um boi de boa qualidade, uma carcaça de exportação excepcional para agregar valor. Nós temos plantas frigoríficas em abundância no Mato Grosso do Sul, então aqui não falta frigorífico. Nós temos aí o couro nosso também sendo exportado. Agora, a carcaça boa e o quê? Fazer o pecuarista ganhar dinheiro, diminuir o nosso tempo. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um programa que se chama Novilho Precoce. Não é a associação do Novilho Precoce, que essa existe, é muito boa. Mas nós temos um programa de governo chamado Novilho Precoce, que eu fico mortificada dele não ter. Ele hoje cresceu muito, mas ele podia ser muito maior, porque ele põe no bolso do produtor, hoje com essa arroba de R$100, deve estar deixando aí R$45, R$48 por cabeça. Eu li uma entrevista da senhora, onde a senhora fala que aprendeu com os uruguaios, algo interessante. Fala isso porque, para o nosso telespectador, gente,
Olha só, não é nenhuma novidade, mas é muito importante prestarmos atenção nisso aí. Bom, o Uruguai é um país pequenininho, né? Eles têm pouca gente e pouca terra. Então, a sobrevivência deles dentro do agronegócio ela é complicada. Eles focaram em carne. Então, eles são muito bons no que fazem. Primeiro, lá cada um faz um pedaço da pecuária. Lá é muito pouca gente, você conta nos dedos quem faz, cria, recria e engorda. Então, o criador é criador, só que ele tem um convênio com o recriador, que recebe um plus se entrega o bezerro da qualidade que esse recriador precisa, que entrega esse garrote para o engordador, para o que faz o acabamento. Outra coisa, eles têm frigoríficos modernos e eles têm uma coisa que são acordos bilaterais. O Uruguai, como o Chile, eles são muito adiantados em acordos comerciais. Então, um grupo de produtores, primeiro trabalham no coletivo. Lá é muito pouca gente que é individual. Lá é a Tereza, o Sérgio, o Zé, o Mané, todos juntos formam uma associação, contratam um veterinário, contratam um camarada que é o assistidor de matança deles. O cara acompanha desde a hora que o boi sai da fazenda, a hora do embarque, ele acompanha para ver se está sendo bem embarcado, se não teve estresse, se não machucou o boi, até a chegada no frigorífico. E lá ele acompanha se o frigorífico não está metendo a faca, se o frigorífico está fazendo um abate como deve ser feito, técnico. A balança, etc, etc. E, além disso, eu acho que a grande diferença é que eles vão lá fora em grupos, essas associações, buscam o comprador daquela carne e falam, olha, o meu boi tem essa característica, é tal raça, tal cruzamento, vai ter tantos milímetros de gordura, é inteiro, não é inteiro, enfim. Eles têm um protocolo comercial e eles trazem o comprador. E o frigorífico, ele passa a ser um mero prestador de serviço, né? E fazem um acordo entre produtores, frigorífico e compradores lá fora. E com isso eles agregam valor na carne. Lá a carne é tão importante que eles têm um Ministério da Carne. E com isso a pecuária lá é muito forte. Eles exportam boi para os Estados Unidos, carne in natura, tudo que querem. Eles atingem os melhores mercados mundiais com os melhores preços. Onde tem esse privilégio a Austrália, a Europa, alguns países e o Uruguai. E isso é possível aqui no Brasil e Mato Grosso do Sul? Com certeza, é uma questão de organização, de cabeça aberta e de conversas maiores dentro dos sindicatos, das federações, para a gente buscar essas parcerias. Hoje o presidente nosso da FAMASUL, da Federação da Agricultura, está numa missão na China, junto com a presidente da CNA, fazendo o quê? Vendo como abrir o mercado chinês para a carne brasileira. Porque a China não compra carne brasileira in natura. Ela compra através de Hong Kong. Tanto é que... Então, nós queremos fazer esse canal direto com a China, não através de Hong Kong, porque esse é um subterfúgio, isso não é um mercado nosso. Então, Hong Kong, que é uma ilha, está hoje importando mais carne do Brasil do que a Rússia, que era o maior importador brasileiro. Então, isso é que essa missão, e nós temos aí um sul mato-grossense indo lá junto para ver como abrir, como fazer esses acordos bilaterais, que não precisam ser acordos de governos, que podem ser acordos entre governos, mas com produtores e com associações. Um produtor não faz isso, mas uma grande associação ou várias associações organizadas conseguem esse modelo. Eu teria muitos outros assuntos para perguntar para a senhora. Eu gostaria muito de ouvir da senhora a questão do conflito dos pecuaristas com os indígenas em várias cidades do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua visão da expansão da cultura da cana. A senhora esteve recentemente aqui no nosso 7º Cana Sul. Eu gostaria de perguntar outras coisas, como a questão do peixe, né? A nossa região é muito apropriada para a cultura do peixe, o frigorífico do peixe. Mas eu vou ficar só com uma última pergunta para terminar. Turismo e focando Dourados. Como é que a senhora vê a questão da cidade de Dourados, da grande Dourados, como um polo de turismo para trazer pessoas, tanto de outros estados do Brasil ou de outros países para a nossa região, para conhecer um pouco da nossa cidade?
não poderia deixar de dizer o seguinte, que ontem ganhamos um grande prêmio de turismo mundial, que é o turismo, um prêmio de ecoturismo para Bonito, com responsabilidade de gestão socioambiental. Então, 4 países ficaram na final e o Brasil, com Bonito, ganhou esse prêmio. Então, a gente está muito feliz. É comemorarmos, né? Exatamente. Dourados. Nós temos aqui uma cidade que tem um potencial enorme para fazer turismo de eventos. Nós estamos bem localizados aqui, nós estamos próximos ao Paraná, não tão longe de São Paulo. Tem o estado inteiro, toda essa região sul, que aqui é o grande polo desta região. Então, aqui nós temos que privilegiar o turismo de eventos. Nós temos hotéis bons em Dourados. Então, nós precisamos fazer uma política de atrair grandes congressos médicos, grandes eventos em pesquisa. Nós temos a nossa Embrapa aqui. Enfim, eu acho que universidades aqui. Então, eu acho que nós temos aqui em Dourados a faca e o queijo para fazer desta cidade uma grande cidade de turismo de eventos. São Paulo é o que é? É turismo de evento, tá certo? Por quê? Porque ela congrega gente do mundo e do Brasil todo para grandes feiras. E eu acho que isso vem sendo feito. O prefeito Murilo, trazendo o Canaçu para cá, ele começou tímido, mas hoje o Canaçu, você vai ver que daqui a pouco nós vamos estar passando o Sertãozinho, que eles não nos ouçam, que é uma feira que impressiona a gente muito. Além de fazer o link do turismo de eventos como um evento regional, ou seja, do próprio Canaçu, Paraguai. E agregar o Paraguai e a Bonito, né? Que a pessoa certeza. pode vir e esticar mais 2 dias nesses 2 lugares. Com as rotas, nós temos várias rotas de turismo no estado muito interessantes, além de Bonito, Pantanal, Corumbá, para pescaria, enfim. Nós temos aqui um estado rico em coisas para se conhecer. Vamos deixar esses outros assuntos que eu gostaria muito de perguntar para a senhora para uma próxima entrevista, mas é um prazer muito grande tê-la conosco e nós desejamos sucesso, êxito nesse momento da sua vida de decisões, né, de compromissos, de desafios, mas que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado, Sérgio. O prazer foi todo meu. Todas as vezes que eu puder vir aqui conversar um pouco com você e com os nossos amigos que estão aí em casa nos assistindo, será um prazer enorme. Obrigado. Ficamos agora com os nossos apoiadores e voltamos amanhã nesse mesmo horário. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving